Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live na presença de todos. Hoje, dia 29/8/2023, a última live de terças-feiras desse mês de agosto. Então, meus amigos, estamos vivenciando a última batalha e o inimigo está esgotando todas as suas cartas. Então, todos os seus artifícios, todas as suas meios, eles estão esgotando tudo. É como o Benjamin Fonford diz. Ratos acuados mordem e mordem forte. Então, eles vão utilizar, já estão utilizando todos os mecanismos, todos os artifícios que eles detêm ainda, que lhes restam. E a Aliança da Terra tem que ficar atenta, vigilante, 24 horas por dia. Mas, no entanto, nós estamos numa batalha em curso. E numa batalha em curso não existe controle. Se existisse controle, não seria uma batalha. Ok, meus amigos? Se nós estivéssemos tudo sob controle, absolutamente tudo, a Cabal já teria caído há muito tempo. Então, numa batalha em curso, por exemplo, nós podemos dar o exemplo aqui da Usante. Aliás, eu postei isso hoje no Telegram. A Usante, nós sabemos que já é uma batalha vencida, que praticamente não existe meios do Zé conseguir alcançar o seu intento. Então é uma batalha perdida para a Usantia. Então o urso praticamente já venceu, não há dúvida. Aliás, esta é a opinião de todos os principais analistas do mundo, não tem como chegar a outra conclusão, mas isso não significa que muitos russos civis estejam desencarnando. Ok, meus amigos? Atentados também contra civis, a gente sabe o que está acontecendo na Crimeia, veja o atentado também que aconteceu na ponte da Crimeia, então estamos sujeitos, estamos passivos para, infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer. Estamos suscetíveis a esses contratempos, a esses reveses. Então, numa batalha, existem reveses, tá ok, meus amigos? Não podemos controlar tudo. E teve uma pessoa, eu estava aqui observando o chat antes de entrar, em off, perguntando quem controla os satélites. Bom, grande parte dos satélites são controlados pela Space Force. Outra parte dos satélites também são controlados pela SpaceX, o Starlink, no caso do Elon Musk. Mas, hoje em dia, qualquer corporação de meia tigela, qualquer país, pode lançar satélites. Este é o fato. Agora, isso não quer dizer que esse satélite tenha esta designação. De repente, ele pode ser coaptado pelos escuros, pelas corporações, e ele pode ser lançado. Por isso que esses satélites são tão furtivos. Eles ficam escondidos. Dificilmente conseguem ser detectados. Passam totalmente imperceptíveis, como foi relatado por Torran Eridion. Então, é muito difícil a Aliança da Terra conseguir monitorar esses satélites 24 horas por dia. Ok, meus amigos? São milhares e milhares de satélites que são descartados e lançados. Isto periodicamente. Então, é muito difícil, é praticamente impossível você controlar isso em tempo real, 24 horas por dia. Então, de repente, um paizinho aí de meia tigela, um paizinho qualquer, lança satélites. Qualquer um pode lançar satélites. Inclusive, corporações conseguem autorização para lançar esses satélites. Então, vejam que é muito difícil, é praticamente impossível você monitorar isso com precisão. Sempre há lacunas, podem haver falhas. E muitas vezes esses satélites estão camuflados, eles parecem satélites comuns de comunicação. Então, para quem vê, é um satélite de comunicação. Mas ele tem, na verdade, fins, finalidades bem obscuras, para dizer o mínimo. Tá ok, meus amigos? Então, espero que vocês tenham compreendido. Este que é o fato. Então, a coisa não é tão simples assim. Quando nós estamos numa batalha, numa guerra, vamos usar a palavra certa aqui para vocês entenderem, não tem como controlar todas as ações. Se nós pudéssemos controlar todas as ações, nós não estaríamos em guerra. Simples assim. Tá? Simples assim. Porque, vejam só, o urso está realmente assim, dando um banho na Usantia? Claro que sim. Aliás, os próprios europeus, americanos, eles estão confirmando isso, porque é um fato, não tem como negar, é inegável. Só que isso não quer dizer que a Usantia não pode causar estragos irreparáveis, tragédias, vamos usar a palavra aqui, desencarne de muitas pessoas. É a mesma coisa que ocorre aqui no mundo inteiro, na superfície. Não é diferente. Ok, meus amigos? Então vamos ter esta compreensão. Isso aqui não é um teatro. Tem muitas pessoas que acham que a batalha de quinta geração é um teatro. Faz parte de um show. Não é um show, é uma batalha de verdade. E numa batalha de verdade, você tem muitos percalços, muitos reveses. Essa que é a verdade. Ok?
Então, infelizmente, tem pessoas ainda que estão no conto de fadas. Batalha nunca é um conto de fadas. Batalha é triste, batalha é traumatizante. Batalha, infelizmente, é algo muito negativo. E nós temos que enfrentar essa batalha, nós temos que enfrentar esta guerra em curso. E nós estamos vivenciando exatamente isso. Então, espero que vocês tenham compreendido. Hoje, nessa live, eu vou tentar trazer detalhes a respeito deste tema, para ampliar a compreensão de vocês. Ontem a Helena fez uma explanação, pena que ela não pôde trazer todo o conteúdo, mas está no seu website, e hoje a gente vai tentar comentar aqui dentro do possível. Espero a compreensão de vocês, tá? Dentro do possível, dentro do que a gente pode e se expressar. Espero que vocês tenham me entendido, né? Porque a gente não pode externar tudo, infelizmente. Tá ok, meus amigos? Esta que é a verdade. Também estamos vivendo, meus amigos, um teste de false flag, que está acontecendo no Peru, no povo indígena nativo de Itacu, acho que é Itacu, esqueci o nome agora fugiu da mente, não tem problema. Um povo nativo local, próximo da Amazônia, também é um teste de invasão de falsa bandeira. E quem é isso? A iniciativa de quem? Por certo, dos escuros, como foi profetizado pelo Elner Van Braun, lá na década de 70, e depois foi denunciado pela sua secretária pessoal, a Carol Rose, em 2001, no Disclosure 1.0, presidido pelo Dr. Greer. Sem falar do Serge Monast, também que denunciou isso, jornalista canadense. Então existem inúmeras evidências. Então, por certo, isso seja um teste. Eles estão testando, quem sabe, lançar uma invasão, supostamente, de falsa bandeira, com o que está acontecendo no Peru, onde entidades, entre aspas, alienígenas, estão sendo vistas e estão atacando os moradores locais. E são voadores ainda, eles voam para o espaço. E não fazem qualquer tipo de barulho. É bem interessante. Isso também pode ser seres intraterrenos, tá, meus amigos? Porque a gente sabe que tem muitos seres intraterrenos que não estão gostando de ter que conviver com a superfície, e veja que nós estamos lidando com inúmeras espécies. São centenas de espécies diferentes, com culturas diferentes, e nem todas assim são tão benevolentes como nós imaginamos. Tá? Então também é uma possibilidade que seja uma retaliação de seres do interior da Terra, referente ao que está acontecendo no Peru. Ok? Outra anomalia que nós estamos presenciando, outro fato importante, é que a maioria dos telescópios do mundo, os principais, não sei se vocês estão sabendo, a gente vai trazer isso para vocês essa noite, os principais telescópios do mundo foram hackeados. Então nós não temos, infelizmente, nós não temos imagens mais dos principais telescópios do mundo. Por quê? Coincidência? Para mim não. Justo, e tudo isso acontecendo no mês de agosto. O que aconteceu em Mauai, a gente sabe da tragédia que ocorreu, também esses supostos alienígenas atacando povoados no Peru, tudo isso no mesmo período. Isso não é coincidência. E agora o telescópio, os principais telescópios do mundo foram hackeados, ou seja, estão desativados. Nós não temos mais essas imagens. Meus amigos, muito provavelmente estão acontecendo duas coisas. Tentativas dos escuros de alavancar uma eventual invasão de falsa bandeira e, ao mesmo tempo, uma tentativa de acobertamento das naves-mães que estão sitiando o nosso planeta. Segundo a Helena Danã, se tratam de 6 espaçonaves. A gente sabe também, eu vou trazer para vocês, que a Federação Galáctica de Mundos interceptou um cosmonauta russo, aonde ele foi interrogado. Foi uma Brits da Federação Galáctica de Mundos, para eles tentarem convencer os líderes mundiais a pararem com esses brinquedinhos de satélites. Parece que eles não ouviram muito bem, não atenderam. É como eu falo, meus amigos, nós estamos lidando com pessoas totalmente desequilibradas, que estão, assim, simplesmente se lixando e vão pro tudo ou nada. Eles são realmente doidos, vamos usar a palavra aqui. Eles estão dispostos e vão pro tudo ou nada. Essa que é a verdade. Eles não estão nem aí com a Federação Galáctica de Mundos, eles não estão nem aí com a Aliança da Terra, eles vão até as últimas consequências. Estamos lidando com pessoas obcecadas. Então não é fácil. E eles vão usar vários mecanismos diferentes. É bom salientar aqui que todas as tecnologias que hoje estão na mão da Aliança da Terra também estão à disposição dos escuros, e eles podem utilizar essas tecnologias. Infelizmente, por quê? Porque é prerrogativa da Aliança da Terra lidar com os humanos regressivos da Terra. Não é a jurisdição da Federação Galáctica de Mundos. A jurisdição, inclusive, a Helena Danã demarcou a jurisdição da Federação Galáctica de Mundos, que é no espaço, só na órbita superior.
Já é domínio espacial. Aí sim é jurisdição da Federação Galáctica de Mundos. O que está abaixo disso é prerrogativa, é responsabilidade da Aliança da Terra, ou seja, não é jurisdição da Federação Galáctica de Mundos. O que a Federação Galáctica de Mundos faz? Vejam só, a Federação Galáctica de Mundos é composta por várias raças diferentes, e ela tem as suas próprias regras, tem as suas próprias leis. E a primeira diretiva da Federação Galáctica de Mundos é a não interferência. Aliás, esse princípio foi externado através da série Star Trek. Eu mostrei uma live inteira para vocês, através do Gene Roddenberry e do Leslie Nielsen, que foram os roteiristas da série Star Trek. E esse princípio é verdadeiro, é autêntico e é utilizado pela Federação Galáctica de Mundos. Então, como que funciona isso na prática? Funciona assim. Vamos supor que os regressivos extrapolem. Eles passem dos limites, como eles passaram diversas vezes desde a década de 30, quando eles fizeram um acordo com os draconianos, ok? A Federação Galáctica de Mundos, ela pode vir à Terra e corrigir isso, ou seja, igualar as forças. Por exemplo, eles forneceram antigravidade, eles ajudaram os humanos a conquistar a antigravidade. Então a Federação vem à Terra e ajuda, por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos a desenvolver a mesma tecnologia. Aí você empata as coisas, você iguala as coisas. Então, as forças agora estão iguais. Tanto os escuros quanto os chapéus brancos, os chapéus brancos, assim como os chapéus pretos, têm a mesma tecnologia à sua disposição. Então você iguala isso. Então não existe mais essa disparidade. Entenderam, meus amigos? É isso que eles fazem. Toda vez que os escuros passam dos limites, eles vêm para cá para corrigir isso. Ou seja, fornecer os mesmos mecanismos, os mesmos recursos, para que os escuros não obtenham vantagem. Entendeu, meus amigos? É assim que funciona. E essa regra foi elaborada, foi instituída por mais de 100 raças diferentes. Compreenderam? Mais de 100 raças diferentes. E você tem que lidar com muitos povos diferentes. Não é assim. A Federação Galáctica de Mundos não é uma ditadura. Tem gente que pensa, vai entrar lá um chefão, tem um chefão supremo. Nem tem chefão supremo, já começa por aí, que é uma comissão. Que vai chegar lá e falar, não, porque eu vou lá arrebentar com tudo, vou fazer assim, assim, assim. Não funciona. Ok? É um conselho. E esse conselho, todas as raças têm que chegar num consenso. Ok? Isso demora, tem burocracia. Infelizmente, é assim que funciona. Se você interferir no curso evolutivo diretamente nas civilizações, você pode mais atrapalhar, eles aprenderam isso inúmeras vezes, você mais vai atrapalhar do que ajudar. Mesmo porque uma civilização que pretende fazer parte da Federação Galáctica de Mundos tem que saber se defender. Tem que saber o quê? Reconhecer a sua soberania e a sua virtude. É muito importante isso. A Federação Galáctica de Mundos não vai ajudar um povo acuado. Um povo que, infelizmente, gosta de ser controlado. Que tem aquela síndrome de vira-lata. Não vai. Então, o povo tem que ter o quê? Consciência. E eles só tinham o quê à sua disposição? Alguns militares, alguns políticos, algumas pessoas que realmente se voluntariaram para essa causa. Nós precisamos o quê? De mais voluntários, mais corajosos. Tá ok, meus amigos? É isso que nós precisamos. Mas, a despeito disso, nós temos um plano em curso e o destino do nosso planeta já está determinado. Ou seja, independente se nós vamos ter um curso mais difícil ou mais fácil, no final de tudo, o nosso planeta será liberto. Ok? Então a linha do tempo já está fixa, acho que agora chegou a 15, 10 anos para frente. Nós sabemos que até 2030 nós temos que ter uma frota espacial pronta, porque nós temos que aprender a nos defender sozinhos e sermos independentes. Compreenderam, meus amigos? Então essa experiência, na verdade, é um rito de passagem que necessariamente nós temos que experimentar. Não tem como escapar disso, não tem como pular esta etapa. Nanosatélites. O que são nanosatélites? Satélites minúsculos. Muito bem. Devido à sua conexão, a Helena pode testemunhar uma cena, porque ela pode ver e ouvir através de Torran Eridion, que é seu contato da Federação Galáctica de Mundos, o capitão Torran Eridion, que também é piloto da Federação Galáctica. Ela pode testemunhar uma cena em que a Federação Galáctica de Mundos estava segurando um cosmonauta russo em sua nave. Torran estava zangado com este homem, quando disse, não faça isso, Anatoly. Não faça isso, meu filho. Pense 2 vezes. Ele tomou uma prensa do Torran Eridion da Federação Galáctica de Mundos. E tá aqui o rapaz. Tá esse senhor aqui, muito bem, eu sinalizei aqui para vocês, o Anatoly Ivanishin. Pare o programa. Vocês entenderam que programa que eu tô me referindo, né, meus amigos? Isso. É o mesmo programa que acabou trazendo uma catástrofe lá na ilha, uma ilhazinha muito bonita, próximo dos Estados Unidos. Não coloque esses módulos no espaço. Não faça isso. Entendeu? Não os coloque em órbita. Muito bem, página 130.
que jamais decepcionaremos, o livro da Helena Danã. Antônio entendeu e disse que iria obedecer e tentar convencer os outros. Aliás, meus amigos, na própria explanação da Helena de ontem, ela fez menção desse episódio. Torrano explica mais tarde que esses dispositivos orbitais carregam uma tecnologia NEBO. Tecnologia NEBO. Tecnologia alienígena, é bom frisar aqui. Muito fina, que completaria uma teia em um nível multidimensional. Ele diz que eram dispositivos muito poderosos, conectados ao computador-mãe, enterrado nas profundezas do subsolo. Eles pulsam sinais em um espectro específico de baixa frequência, provocando medo, angústia, confusão, entorpecimento mental, e também energias. Energias. Aliás, meus amigos, eu mencionei para vocês que os chineses estão agora, assim, abertamente, podando as suas árvores com laser. Que maravilha. Agora imagine isso em grande escala. O que pode fazer, né? Puxa vida. Falando também do denunciante, o Eric, lembrei dele agora, que trabalhou na Scoob, lá na Antártida, que também falou de lasers verdes, que podem, inclusive, abater naves alienígenas. Veja o tamanho do poder disso. Isso mantém o gado humano dócil, também sensível à agitação e agressividade entre si. Claro, essa operação é colateral com a manipulação da grande mídia. E tem pior, essas emissões funcionam como moduladores de campos eletromagnéticos capazes de alterar as interações biomoleculares em todos os organismos vivos. Pode até regredir o DNA e prender a consciência em uma prisão holográfica. Realmente algo muito trágico. A única maneira de sair dessa situação, eu nunca poderia me repetir o suficiente é aumentar a sua frequência fora do alcance dessas baixas emissões. Contra a divisão com a unidade, conquista, ódio, com tolerância, esses dispositivos são colocados em uma rede conectada em todas as instalações militares subterrâneas e torres, sinalizações de superfície. Aqui está o desenho da Helena Danã, na página 132 do seu livro, o pessoal russo na Estação Espacial Internacional levando uma sova da Federação Galáctica de Mundos. Eu até vou ampliar aqui para vocês. Veja aqui, aqui, muito bem, aqui está o Torrano apontando o dedo na cara do humilhante, aqui está a comandante Ardana, aqui também outros seres que estão acompanhando, isso aqui deve ser um omite, por certo, com sua testa aqui, né, sobressalente, deve ser, eu acredito que seja, muito bem. Tá ok, meus amigos? Foi isso, isso aqui é uma faceta, apenas um detalhe, vamos entender o tudo. Agora vamos conectar essa informação, muito bem, com esta informação aqui. Prestem bastante atenção. Linhas-lei. Seu termo lei, isso tem a ver com as linhas-lei. Eu sempre fui muito obcecado pelas linhas-lei. E as linhas-lei, elas têm conexão com a grade cósmica, têm conexão com a Kundalini, porque existe também a Kundalini da Terra. É algo realmente incrível, tá, meus amigos? E muito pouco compreendido, muito pouco debatido. Então, as linhas-lei, o termo lei é uma palavra relativamente recente, criada, aliás, desde o tempo de Pitágoras, Platão, já se conhecia esse fenômeno, que são linhas que simplesmente, linhas energéticas, que são os meridianos do nosso planeta, que circundam todo o nosso planeta. Fantástico. Criada para escrever simplesmente uma linha reta que conecta dois pontos, mas tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo. Define-se linhas-lei como o aspecto cristalino consciente do fluxo eletromagnético, linhas e correntes que cruzam o planeta em forma de rede. Linhas-lei são fluxos treinados de energia eletromagnética e, para fins de comparação, pode-se dizer que elas atuam como sistema nervoso de Gaia. Nós podemos comparar as linhas-lei como se fossem o próprio sistema nervoso de Gaia, os meridianos de Gaia, assim como nós temos os pontos de acupuntura no nosso corpo. Existem os meridianos do corpo humano e existe também os meridianos da Terra, assim como os meridianos do universo, do macro para o micro. Muito bem. Nas eras de maior entendimento, épocas de maior tecnologia, elas foram percorridas como autoestradas, utilizando-se a intensificação de energias muito refinadas. Através de tal entendimento, as linhas-lei tinham a capacidade de ser usadas como condutores de transferência de energia e para comunicação. Em 1925, Alfred Watkins redescobriu o conceito de energia da rede elétrica, formada por linhas que ligam pontos de energia psíquicas altamente energéticas. Acredita-se que esses centros de energia psíquicas foram criados por formações naturais, como picos de montanhas, fontes e lagos, bem como construções artificiais adicionadas à paisagem. Incrível! Meus amigos, esses pontos energéticos psíquicos do planeta Terra funcionam como se fossem circuitos de computador. Dependendo como você muda isso, você muda a sintonia e a própria frequência do planeta Terra. Desde a queda da Atlântida, sua utilização amplificada cessou e perdeu-se a capacidade de sustentar esse modo de uso, ou seja, o seu modo natural simplesmente se perdeu. E isso foi feito deliberadamente pelo Elil e os seus Asekra. Como resultado, a rede refinada não está mais intacta, de modo que as linhas-lei estão partidas em algumas áreas. Ou seja, esse circuito energético psíquico que faz com que o nosso planeta esteja em densidades superiores foi sabotado. Por isso que nós estamos na terceira densidade. Exatamente isso. Rasgadas em outras. Simplesmente o circuito foi quebrado. É que nem fosse um computador que grandes circuitos foram simplesmente sabotados. Não funciona mais. Rasgados em outras. E as autoestradas e caminhos parecem não fazerem sentido.
Elas não se conectam mais completamente através do globo. A essência básica das linhas-lei decorre de uma... falando de globo, meus amigos, linhas-lei só funcionam no mundo globo, tá? Terra plana não existe linhas-lei, tá? E, aliás, isso já sabiam desde o tempo dos romanos, porque quando eles faziam as linhas-lei, existiam várias formas geométricas que tinham que se unir, que representavam as linhas-lei e tinha que ser um globo, tá? Muito bem, então isso é indiscutível. A essência básica das linhas-lei decorre de uma fonte natural. Elas são correntes de energia telúrica, energia radiante, que está em conexão também com a energia taquiônica e com o prio, a força universal. Por isso que essa força universal tem tanta dificuldade de chegar aqui no planeta Terra e, por conseguinte, ser absorvida pela Kundalini. Olha só, meus amigos, foi uma sabotagem dos escuros. Aliás, se você pegar o estudo do Michael Telliger, ele consegue delinear isso de forma brilhante. É incrível, meus amigos. Grandes monumentos, pirâmides, coliseus do passado foram feitas para sabotar, para criar uma espécie de circuito fechado, aonde mantém o nosso planeta na terceira densidade, na vibração do medo e do controle. E isso foi feito deliberadamente pelos escuros. Apesar que o nosso planeta já está voltando à sua concepção natural, como foi dito pela Helena Danã, as forças exógenas que estão chegando através do cinturão de fótons estão recarregando, realinhando, reconfigurando, consertando, vou falar um português simples para vocês, consertando todo esse mecanismo para que ele funcione e possa acessar as frequências superiores. Mas os escuros, sabendo disso, eles querem sabotar novamente para tentar atrasar, para ganhar tempo. Estão ouvindo? Ganhar tempo e retardar o processo da ascensão planetária. E foi exatamente isso que eles fizeram. Aliás, eles fizeram isso inúmeras vezes. Meus amigos, deixa eu retornar aqui espaçonave, porque esse assunto é um tanto complexo. Meus amigos, qual era a base dos cultos? Presta atenção, dos rituais antigos. Na Babilônia, povo asteca, mesmo na Suméria, controlada pelo Elio, os povos tidos como paganismo, em geral, no mundo inteiro, tinham duas características. Isso é fato, fato, não tem como discutir. Duas características: rituais sexuais e rituais de sangue. Okay? Onde eles tinham que desencarnar pessoas. Aliás, faziam muito isso, né? Os astecas, os maias, os incas, assim que Quetzalcoatl, o Nigishizida, entrou em estase e eles começaram a controlar tudo. A gente sabe também desses relatos, mesmo na Síria, Babilônia, os caldeus, faziam esse tipo de coisa. A gente sabe, isso é fato, isso está na história, isso é indiscutível. Então tinham essas duas características. Energia vital. A energia vital também pode ser utilizada para manchar a grade cósmica do planeta. É verdade. Quando existe um desencarne massivo de pessoas em determinada região específica, detalhe, determinada região específica onde passa um componente de linha-lei importante. Porque existem várias linhas-lei, são mais de 5.000 pontos diferentes, meus amigos, só que existem 12 principais. 12 principais que regem o planeta, como se fosse uma rede de cabos de energia eletromagnética. É isso que molda o nosso pensamento, molda a frequência do planeta Terra. Então eles conseguem contaminar isso. Eles já sabiam disso há muito tempo. Aliás, isso é um conhecimento oculto que todas as sociedades secretas sabem muito bem. Com certeza nunca contaram isso para você. Mas agora você está sabendo. Agora você está sabendo. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui para vocês, bem simples. Até relativamente recente. Aqui, deixa eu ver se está compartilhando. Está compartilhando. Martinica. Tinha um destino melhor. Aqui falando para vocês sobre o canal. É do Panamá. O governo dos Estados Unidos utilizou na construção. Teve um destino melhor que as milhares de pessoas que desencarnaram na construção da via. O canal do Panamá. O governo dos Estados Unidos utilizou na construção uma força de trabalho de 56.000 pessoas. São fatos, tá? Que eu estou mostrando aqui são fatos, não é canalização, são fatos. Fatos históricos. 56.000 pessoas, sendo quase 30.000 nas Antilhas. 30.000. Meus amigos, é muita gente. Muita gente mesmo. Outras dezenas de milhares teriam trabalhado na tentativa dos franceses. Durante a construção do canal do Panamá, mais de 27.000 trabalhadores desencarnaram. 27.000. Um número exorbitante, absurdo. Principalmente de malária e febre amarela. Em acidentes, muitos acidentes assim intermináveis. Era um acidente atrás do outro, problema atrás do outro, 27.000 desencarnes. Em acidentes. E é bom salientar aqui que a maioria dos corpos foi sepultada ali mesmo, nas paredes, inclusive ali. Imagine que canal energético negativo que foi feito ali. E é bom salientar aqui, meus amigos, que no canal do Panamá é um dos pontos principais de linha-lei
do planeta Terra. Assim como o Havaí, que nunca contaram isso para você também. A ilha Maui, justamente ali, passa uma linha energética muito poderosa. Aliás, uma das principais. E isso foi confirmado, inclusive, por Tohan Eridion. Apesar, nem precisava confirmar, porque isso é um fato. Ok? Muito bem. Aqui. Principalmente malária e febre amarela. Em acidentes, pelo menos 22 mil desencarnaram no projeto francês e mais de 5 mil nas obras dos Estados Unidos. O total vai dar 27 mil pessoas. Os franceses acreditavam que as desencarnes eram provocados por gases tóxicos liberados no trabalho. Porque realmente é difícil você justificar um número exorbitante desse simplesmente por causa de malária e febre amarela. Tá, meus amigos? Interessante. Bem interessante. Mas da onde, afinal de contas, até hoje é um mistério, da onde que veio esses supostos gases? Quem está falando eram os próprios franceses que operaram nessas construções. Gases tóxicos. Estranho, não? Bem suspeito. Eu diria, no mínimo, por mais assim otimista que você seja, é bastante suspeito. Vamos convir aqui, né, meus amigos? Muito bem. Vamos tirar isso aqui daqui. Vamos retornar à espaçonave. Opa, um pequeno erro, retornando à espaçonave. Agora deu certo. Muito bem. Vamos linkar agora com a informação da Helena Danã. Vamos decolar a espaçonave mais uma vez. Veja que as peças vão se encaixando de forma perfeita. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Vamos lá. Nada que uma investigação não possa resolver. Vamos lá, vamos embora. Aqui. Essa parte acho que eu já falei. Muito bem, vamos continuar. Aqui, sobrepondo a combinação obtida com os experimentos de um mapa, iniciam-se as milhares de coincidências. Tá aqui, meus amigos, tá? Olha só, aqui as linhas-lei do planeta Terra. As linhas-lei coincidem com cidades como Cairo, Londres, Paris, Berlim, Moscou, Washington e até mesmo Brasília. Muito bem. Aqui, Helena Danã, Tohan e o príncipe Anunnaki, príncipe Ea, sobre o que aconteceu, a tragédia, que vocês muito bem sabem. Muito bem, eu vou pular essa parte aqui, meus amigos. Ela teve um encontro com o príncipe Ea, ela ficou realmente muito entristecida, a Helena realmente ficou muito abalada, assim como eu também fiquei, qualquer pessoa que tem sensibilidade ficou abalada com o que aconteceu ali, com o desencarne de muitas pessoas nesse local, mas vamos deter aqui com este detalhe em específico. Aqui, então ela se encontrou no jardim, e o Enki, esse encontro que ela teve na nave Nibiru, no jardim, ali tem jardins maravilhosos, como se fosse uma espécie de Éden do Nibiru. O Enki, o príncipe Ea, pegou nas mãos da Helena e mostrou para ela o que havia sucedido. Tá ok, meus amigos? Mostrou a verdade. E ele falou para ela, bem-vinda ao Éden de Nibiru, em que estava sentado sob árvores tropicais, seu manto dourado elegantemente estendido sobre um banco de mármore. E essa foto aqui ilustra perfeitamente. Ele convidou Helena com um movimento gracioso de sua mão para sentar-se ao seu lado no banco e ao fazer isso, ele pôde sentir o brilho de seu poderoso campo magnético. Ele era magnífico em sua postura nobre. Seus braços nus eram adornados com duas lindas cobras douradas, que se representam a Kundalini, tá, meus amigos? Ele usava anéis em todos os dedos, como sempre, cajal preto intensificou seus penetrantes olhos celestes. Estou ciente disso, ele do que pesa em seu coração, conheço a dissonância dramática da tragédia, tanto sofrimento está acontecendo na Terra, e isso também ocorre em todo o universo. O que aconteceu na Terra, continuou ele, palavras de Enki, é obra das trevas, fruto do lado negro da minha espécie. Sim, Eliu, se foi, mas seu trabalho continua através das instituições que ele criou e que agora é dirigida por humanos. Eles não são influentes como antes, mas ainda têm poder. Vou lhe contar o que aconteceu nessa ilha. Presta atenção, meus amigos. O que aconteceu na ilha aconteceu continuamente em todo o planeta durante eras. A realidade da sombria organização humana que destruiu a cidade para adquirir, meus amigos, depois a gente vai entrar nesse ponto aqui, nesse tópico, que não queriam, muito bem, algo ainda mais sombrio, como vários novos nós geomagnéticos nesse planeta. Era um poderoso nó de carga positiva de alta frequência. Um portal natural levava a destinos distantes como Manu, as Pleiades. Deixa eu retornar aqui a espaçonave. Muito bem. Então, segundo Enki, nesse local onde aconteceu esse episódio lastimável, trágico, é um canal onde existem portais. E é bom salientar aqui que as linhas-lei podem se tornar portais. São portais em potencial. Todas as principais passagens de linha-lei são portais. E esses portais estão endereçados para as Pleiades, segundo o príncipe Ea. Então, esse local é um dos principais conectores da grade, da teia energética do planeta Terra. E eles fizeram isso para danificar a teia de frequência do próprio planeta. Ok? Assim como eles fizeram no Canal do Panamá, assim como eles faziam também na Antiguidade.
Lembrando que, quais eram as duas grandes características dos cultos dos povos pagãos? Sexualidade e desencarne. Rituais de sangue. Tá, meus amigos? Isso é fato. Tá na história. Só ver os astecas, os maias, os incas, na Babilônia, ok? Foi isso que aconteceu. Muito bem. De fato, quando esses seres, esses humanos sombrios, tomam posse de tal terra, eles precisam mudar a sua carga magnética, invertendo a sua polarização. A maneira como eles procedem é realizando um ritual de magia escura em grande escala. O choque brutal no campo etérico gerado pelo medo e pela dor intensa, física, emocional e psicológica, obviamente que isso aconteceu, inverte a polaridade, ou seja, quebra a frequência das linhas lei, que estavam sendo o quê? Restabelecidas pelas forças exógenas. É uma forma deles ganharem tempo. O que aconteceu foi um ritual, e é por isso que meu meio-irmão estimulou conflitos violentos que levavam a consequências inomináveis constantemente ao longo da história da Terra. Eram mais do que conflitos. Eram o quê? Não eram conflitos, não eram batalhas. Na verdade, era uma forma de acobertar, aqui, meus amigos, rituais. Rituais, assim como aconteciam na história antiga. Lembra dos astecas, os maias, a Babilônia, na Pérsia antiga, os medo-persas. Eles faziam o quê? Era comum, meus amigos, era uma prática rotineira, rituais de sangue. Muito bem. Ninguém contou isso para você. Muito interessante. Aí a Helena faz um monte de indagações, ela fica realmente transtornada, e não é para menos, com uma situação horrenda dessa. Aí ela recebe o feedback do Torran Eridion sobre o que aconteceu. Exatamente o episódio que eu falei para vocês, logo no início da live. E Helena voltou à nave Excelsior visitando Torran após uma reunião informal com membros do Conselho Superior que visitavam a estação. Enquanto caminhavam em sua passarela favorita, com vista para a Terra por uma grande janela saliente, Torran e Helena discutiam sobre sua recente visita ao príncipe Eia, na nave Nibiru, e os eventos atuais que aconteciam no planeta Terra. O que Eia disse sobre os rituais do estado profundo era difícil de engolir, difícil de digerir. Você está bem? Torran perguntou. Não estou bem, suspirei. Tem que ser honesto, você tem que ser honesto. Veja que a própria Helena, numa situação dessa, baixou sua vibração, ela ficou revoltada. Eu sei, a primeira diretriz de cor, mas ainda assim, ainda dói muito quando essas coisas acontecem. E temos todas essas naves aqui assistindo, porque ainda existem satélites de brinquedos desse nível, porque acontecem essas coisas. Ela indagou. Escute, ele disse, seus brinquedos, como escalares direcionados, são furtivos, como eu havia dito para vocês, deu toda a explicação. Você se lembra do cosmonauta russo da Estação Espacial Internacional? Que eu fiz logo no começo da minha explanação, mostrei. Se você está chegando agora, por favor, veja a live inteira, porque senão vai ficar difícil de compreender, tá, meus amigos? Isso que é verdade. Tá? Sim, claro. No livro, nunca iremos decepcionar você, página 21, 132, a mesma página que eu fiz menção agora há pouco. Bem, eles não sabiam nada sobre a real natureza desses satélites, mas foi uma das nossas múltiplas operações para tentar impedir esse processo. Temos disparado esses satélites até que eles se tornem furtivos. Desde julho de 2021, a Aliança da Terra é responsável pela proteção do espaço da Terra desde o solo até a órbita exterior e da sua responsabilidade de continuar essas operações. E ele continuou. Tá, meus amigos? Aqui é a jurisdição da Federação Galáctica de Mundos. Aqui é a jurisdição, aqui na órbita abaixo, veja só, da troposfera até a superfície, é a jurisdição da Aliança da Terra. Mas nós temos informações, deixa eu retornar aqui, informações extraoficiais. É claro que eu não posso confirmar isso, eu não posso ser leviano aqui e dizer com todas as letras isso está acontecendo, mas existem várias fontes dizendo que está tendo operações, lutas entre os chapéus brancos e os chapéus pretos nesse momento, nessa mesma região. Ou seja, os chapéus brancos estão revidando. Está tendo uma retaliação das forças da luz. Tá ok, meus amigos? É isso que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo não é algo bonitinho. Batalha nunca é algo legal. Tá? Guerra não é legal, não é confortável, é realmente bastante desconfortável, desconcertante, mas infelizmente nós estamos vivenciando isso. Ainda bem, fique agradecido, fique feliz. A própria Helena falou, estou feliz porque nós estamos vencendo, apesar de todos esses dissabores. Então seja agradecido, consiga transcender isso. Ok? Porque queira ou não, este é um rito de passagem. A humanidade tem que passar por esta experiência. Ok? Muito bem, vamos embora. Aqui. Fantástico. Isso aqui é uma fonte, tá? Não consegui confirmar, mas parece ser quente. Muito bem. Até que a Terra se torne oficialmente membro da Federação Galáctica de Mundos, ela não pode intervir diretamente na zona de segurança planetária da Terra, que fica entre o nível do solo e a órbita exterior. O príncipe Eia, a única maneira de aderir é com uma civilização planetária pacífica.
É por isso que a Federação Galáctica de Mundos, bem consciente do problema que a Terra teria que enfrentar no futuro próximo, ajudou a construir uma frota de defesa secreta desde a década de 1940. Ou seja, o que a Federação Galáctica de Mundos fez? Deu os meios, os recursos para que os chapéus brancos pudessem se defender dos escuros, revidar. Entenderam, meus amigos? Para que houvesse um combate. Foi isso que eles fizeram. Eles falaram, nós não podemos combater, nós não podemos combater por vocês. Nós não podemos vencer essa batalha por vocês, mas nós podemos ajudar a construir os chapéus brancos, uma frota poderosa, para se contrapor a esses trevosos. Foi isso que eles fizeram. E é isso que nós estamos vivenciando hoje. E criou a Aliança da Terra, organização aliada aos chapéus brancos, militares, corporações, etc., como eu havia dito para vocês, entre cientistas e a Federação, essa aliança com a Federação Galáctica de Mundos. Muito bem, meus amigos. E falando nisso aqui, eu já trouxe a baila tempos atrás, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que o dragão e o urso têm esses brinquedinhos. Desses satélites malvados. É verdade. Eles afirmaram isso no dia, tá aqui, meus amigos, uma fonte, no dia 19/9/2020, tá a fonte aqui para vocês, num vídeo. Isso foi escancarado, tá? Para todo mundo ver. Ok? Então, de fato, isso aqui é um indício muito forte que isso existe sim, para aqueles que são céticos. Tá? Muito bem. A gente sabe também que a BlackRock, a Vanguarda, tinha um interesse nessas propriedades, principalmente dos mais pobres, porque as propriedades dos mais ricos parece que ficaram totalmente imunes, não aconteceu nada, isso é simplesmente impossível, não é natural, óbvio que não. Tá aqui, meus amigos, o Eric Henker, outro indício, só que são evidências. O Eric Henker, que foi um denunciante no mês de junho, junto no Disclosure 2.0, presidido pelo Dr. Greer, que falou aqui dos detectores de neutrinos, no iScope, que falou que eles ali conseguem disparar certos lasers, lasers que conseguem derrubar naves alienígenas. Imagine você, é um brinquedinho bem poderoso, imagine isso utilizado para fazer maldade. Tem um potencial muito grande. Só que ele afirmou abertamente, tá? Na reunião, ele foi um dos denunciantes. Aliás, ele foi um dos funcionários que trabalhou ali. Tá? Muito bem. E também temos aqui esse relato, o governador da Havaí após os incêndios, ele fez um pronunciamento bem interessante. Já estou pensando em maneiras de o Estado adquirir essa terra. Poxa, isso aqui é uma confissão. Já estou pensando em maneiras de o Estado adquirir essa terra. Palavras dele, não são minhas, tá, meus amigos? O governador havaiano, o Josh Green, tá aqui, revelou planos para o Estado potencialmente comprar propriedades nas cidades litorâneas de La Havaiana, que foi devastada, pelo que vocês sabem, pela catástrofe mais mortais da história moderna dos Estados Unidos. Palavras dele, não são minhas, tá? Aqui abre aspas. Já estou pensando em maneiras de o Estado adquirir essas terras para que possamos colocá-las em moradias de trabalho e devolvê-las às famílias e torná-las espaços abertos para a perpetuidade como um memorial para as pessoas que foram perdidas, disse Green. Comentou em meio às ruínas, só que agora elas estão endividadas, infelizmente. Em comunicado, o exército chinês, aqui já é outra informação, muito bem, aqui, comunicado chinês informou que sabe como desenvolver, não é a mesma informação, não, dá para linkar, desculpem, foi um pequeno erro meu, um pequeno equívoco, acontece. Desenvolver brinquedos a laser que disparam indefinidamente. Aqui são os chineses que falaram, puxa vida, parece que realmente essa tecnologia é interessante, Parece que ela existe. Parece, não sei, tem indícios. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Nacional de Tecnologia e Defesa da China afirma ter superado o maior desafio na fabricação de brinquedos a laser, o superaquecimento. Em comunicado, os militares chineses revelaram que seria o maior avanço na tecnologia de brinquedos de energia. Está aqui a fonte para vocês, tecnologia. Militares chineses afirmam saber como construir brinquedos a laser que disparam indefinidamente. Interessante isso, Jack, Mistério. Uma única coisa colorida de vermelho e branco, todo mundo devastado, só que a casinha aqui ficou intacta. Isso aqui realmente é muito estranho, para dizer o mínimo, meus amigos? Aqui, totalmente bonitinha, parece que não aconteceu nada. É incrível, eu não sei como acontece, por favor. Aqui. $700 por família para os americanos cujas casas foram destruídas durante essa terrível catástrofe. As pessoas ficaram no oceano observando a comunidade se desintegrar e seus vizinhos, infelizmente, desencarnarem, infelizmente, 7 centenas nojentos dólares, isso aqui é uma mixaria, é um absurdo que eles vão receber, tá? Terrível. Enquanto isso, eles estão mandando 113 bilhões para os Antia. Um absurdo. Família, $700 aqui. Para os Antia, 130 bilhões. Para o Zé, aí não, sempre tem dinheiro. Impressionante, que critério é esse? Isso é um absurdo, isso é um escárnio contra as pessoas que estão padecendo, as pessoas que estão sofrendo mediante a essa catástrofe. É um escárnio, é um absurdo. Agora, para os Antia não falta dinheiro, aí manda 113 bilhões para os Antia. Terrível, não? Absurdo. Lastimável, para dizer o mínimo. O fracasso das autoridades em usar o sistema de alerta de emergência, palavras aqui de Helena Danã, da ilha resultou no desencarne de residentes que fugiram do grande incêndio florestal. O incêndio de La Havaiana aconteceram apenas na área industrial, local onde viviam classes trabalhadores, os mais pobres, aonde os nativos locais se recusavam a vender suas terras. Infelizmente. Agora, a casa das elites ficou intacta. Estranho. Puxa vida. E o pior, a Honolulu já tem construção de bases próximas aos arranha-céus para fazer hotéis.
É complicado, é bem difícil mesmo. É. Aqui, isso aqui é sobre patentes, tá, meus amigos? Aqui, aqui, eu vi sobre patentes, eles falam que tá aqui, consta, que coisa, não? Não devia constar, né? Se é uma coisa que não devia existir, por que tá nas patentes ali, na lista de patentes, você acha esse tipo de coisa? É impressionante, né? Muito bem. Agora eu vou começar com algumas notícias de geopolítica, vamos encerrar esse tema. Eu sei que muitas pessoas estavam com muitas perguntas, muitos questionamentos a respeito disso, espero ter sanado todas. Espero ter esclarecido todos os questionamentos, todas as dúvidas que porventura possam existir. Ok, meus amigos? Muito bem. Vamos embora. Isso é interessante. Adeus, Helene Lomar. Tá bem parecido, é verdade. Não tem dinheiro para o gás, mas para a Argentina tem. Tá parecido. A política é bem similar à do BID. Tá bem parecida mesmo. Muito bem lembrado. É verdade. Agora vamos para as notícias de geopolítica, tá ok, meus amigos? Muito bem. Vamos decolar novamente a nossa espaçonave. Vamos lá. Aqui, vamos começar com o Loirão. Loirão na sua foto icônica. Aqui ele foi fichado e ele fez questão de tirar essa foto aqui. Meus amigos, isso aqui virou febre nos Estados Unidos, tá? Virou febre. Isso aqui tá vendendo, tá dando muitos milhões. O Loirão tá arrecadando muitos milhões. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. É bem interessante. Parece que realmente o tiro saiu pela culatra. Impressionante. Deixa eu só ver se tá tudo ok. Tudo ok, muito bem. O retorno do Loirão ao X é recebido por o Elonzinho como um comentário de próximo nível. O que será que o Elon quis dizer com isso? Próximo nível. A próxima etapa. O que nos espera? O que nos aguarda? Parece que o Elon sabe mais do que ele está falando. O Elonzinho respondeu, aliás, o Elonzinho está sendo perseguido pelo BD agora. O BD quer destruir a sua plataforma. Por que será, né? E tem pessoas ainda que alegam que o Elon é dos escuros. Como que pode? Se ele é dos escuros, se ele é perseguido pelo tio Bill, se ele é perseguido pela Cabal e pelo próprio BD. Não faz sentido, né, meus amigos? Até Jesus disse, né, que os demônios não guerreiam contra os próprios demônios. Né? Eles falavam assim, você faz isso em nome de Beelzebub. Ele falou, não, mas como que Beelzebub pode combater Beelzebub? Vocês estão doidos. Então serve aqui para o Elon Musk também, para as pessoas que alegam esse tipo de coisa. Um ótimo argumento, o argumento de Jesus Cristo. Muito bem. Respondendo na sexta-feira com um gesto extraordinário à recente postagem do Loirão nas redes sociais apresentando sua foto. Loirão submeteu-se voluntariamente às autoridades da prisão do condado de Fulton, na Geórgia. Elon Musk, na sexta-feira, descreveu a atualização do Loirão nas redes sociais sobre sua foto como o próximo nível. Olha só. Aqui com viés de mistério. O ex-presidente dos Estados Unidos, após sua apreensão em relação ao caso eleitoral, que ele foi processado na Geórgia, compartilhou, aliás, essa foto foi do seu fichado, ele foi quando ele foi fichado, compartilhou sua foto e registro no policial no X. Olha só, ele pegou a foto do seu registro, que ele foi fichado lá na polícia da Geórgia, e ele postou no X, no Twitter, agora é X, anteriormente conhecido como Twitter. Além disso, o Loirão, afiliado ao Partido Republicano, replicou o mesmo conteúdo na sua rede social, no Truth Social dele, que é da sua propriedade. Ambas as postagens acompanhadas das frases interferência no pleito, tá? O que ele colocou lá, e nunca se renda. Interessante. E só que depois disso, é impressionante isso aqui, meus amigos, o desenrolar desses acontecimentos. Campanha de Loirão, que CNN que postou, tá aqui a fonte para vocês. Campanha de Loirão diz que arrecadou 35 milhões desde a foto do fichamento. Rendeu bastante dinheiro aqui para a campanha do Loirão para disputar as eleições, o pleito de 2024. A campanha do Loirão afirma ter arrecadado 7,1 milhões, cerca de 35 milhões de reais, desde que o ex-presidente foi fichado em uma prisão da Atlanta na quinta-feira, dia 24. O total da arrecadação de fundos ao Loirão nas últimas 3 semanas, após sua acusação em Washington, depois sua rendição e fichamento na prisão do condado de Fulton, em Atlanta, na Geórgia, está perto de 20 milhões, quase 100 milhões de reais, disse um funcionário da campanha do Loirão. E aqui, meus amigos, como vocês podem ver, virou camiseta, que tá vendendo muito, viu? É uma febre nos Estados Unidos, produtos aqui, camisetas, canequinha do Loirão, tudo que você... Até quadro, até quadro, tudo que vocês possam imaginar. Incrível, não? E tem mais. Alguns podem alegar que isso foi coincidência, obviamente, um fenômeno natural de paidolia, tudo bem, a gente compreende, mas tem algumas particularidades e sincronicidades que nós simplesmente não podemos ignorar. Porque é o seguinte, meus amigos, imagine vocês que um casal estava conversando a respeito do Loirão, estava muito triste, mas o Loirão, será que ele realmente vai conseguir se safar? Será que ele vai se tornar o novo presidente, novamente presidente dos Estados Unidos, etc. Porque eles estavam um tanto abalados. E eles olharam para o céu e parece que receberam um sinal. É incrível essas coisas, né? É impressionante, né? Estava flutuando nas alturas, literalmente, eles viram o Loirão no céu. E é impressionante. Essa foto de perfil do Loirão aqui, olha só. Presta atenção nisso. Opa, pena que não deu certo aqui, deixa eu voltar. Aqui. Presta atenção nisso aqui, meus amigos. Olha que impressionante. Olha só. Incrível, não?
Igual, é exatamente igual. Exatamente igual. Pela circunstância, se fosse tirado de forma aleatória, se não tivesse uma história por trás disso, a gente podia falar, não, coincidência, não, mas isso é incrível, a sincronia é perfeita. O negócio é o seguinte, uma família feliz estava saindo da Universidade de Estudos de Orlando no sábado à noite, quando olhou para cima durante a viagem de volta e viu que só pode ser descrito como o perfil lateral do loirão. Só que apareceu na forma de cúmulo. A filmagem é irreal, é impressionante. É maravilhoso. Aqui, juiz define 4 de março, data para o julgamento histórico do loirão. Aqui a fonte para vocês. Interessante, meus amigos, que este julgamento será exatamente na mesma data onde haverá as prévias, onde vai ser promulgado o candidato do Partido Republicano. Isso vai dar muito pano para manga, meus amigos. Porque, assim, se os Trevós fizerem isso, vai ter uma revolta nos Estados Unidos, porque a data coincide exatamente com o dia que haverá as eleições, ou seja, o resultado. Nós vamos saber o candidato republicano, onde o loirão lidera absoluto. Ele é o favorito. Em decisão, coloca o julgamento começando apenas um dia antes da super terça, quando mais de uma dúzia de estados votam nas primárias republicanas. Que loirão lidera confortavelmente. Aliás, ele tem 3 vezes mais votos do que o DeSantis, que está em segundo lugar, para escolher o candidato do partido para as eleições presidenciais de 2024. Um juiz federal marcou na segunda-feira a data de 4 de março de 2024 para o julgamento do que aconteceu ali, onde ele vai responder do loirão, colocando um dos maiores casos criminais da história da americana no auge da temporada eleitoral. No auge da temporada eleitoral. Isso aqui tem implicações muito sérias. A data é um dia antes da super terça, quando mais é um dia antes, meus amigos. Imagine, um dia antes da super terça, onde nós vamos saber, o mundo irá saber quem será o candidato republicano. E com certeza será o loirão, porque ele está liderando, assim, absoluto, 3 vezes mais votos nas pesquisas, ele está liderando 3 vezes mais, é uma distância absurda do segundo colocado, que é o DeSantis, atual governador da Flórida. Quanto mais de uma dúzia de estados votam nas primárias republicanas para escolher o candidato do partido para as eleições de 2024, sendo o loirão o firme favorito para garantir a nomeação. Um mísero dia antes de diferença. Que coisa, não, meus amigos? Muito bem. Parece que isso tudo foi orquestrado, meus amigos. Eu acredito piamente, o loirão está tranquilo, ele está calmo, ele continua a todo vapor. Aliás, todos os seus companheiros de campanha, seus patrocinadores, cabo eleitoral, tudo funciona da mil maravilha. A campanha está, assim, correndo tudo muito bem, arrecadação recorde. Então, tudo indica que ele vai vencer, sim, que ele será promulgado candidato americano. Agora, se por um acaso acontecer uma sentença no dia anterior, meus amigos, isso vai ter um impacto muito grande nos Estados Unidos. Isso vai virar de ponta cabeça. Os estados têm potencial de causar aí uma comoção de proporções inimagináveis nos Estados Unidos. E parece que tudo isso está muito bem calculado. Eu acredito piamente, tudo indica que isso tudo está sendo muito bem calculado por inteligências superiores e todos nós vamos ter uma surpresa ainda muito agradável nesse sentido. Pode escrever o que eu estou falando. O candidato americano, aqui o Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr., eu gosto muito dele, ele é meu esquerdista preferido. Posta no ex-Twitter um artigo da porta-voz russa Zarakova, sobre os perigos das munições cluster, amplamente proibidas nas mãos do regime de Kiev. Aliás, isso aí é totalmente ilícito, tá, meus amigos? É ilegal. Com concordância, ele promete acabar com essa política imprudente e desumana, se for eleito presidente. Meus amigos, eu estava vendo uma reportagem onde 89% dos republicanos dizem que o Biden está velho demais, está senil para ser o novo presidente. 69% dos democratas, vejam vocês, democratas, é isso mesmo que eu estou falando, acham que o Biden já está velho demais para concorrer a seu segundo mandato, para a reeleição. Quem resta? Quem é o homem forte do Partido Democrata para substituir o Biden? É este que está na foto. É este que está na tela aí para vocês. Robert Kennedy Jr., um antiglobalista ferrenho. Esse não tem papas na língua. Esse fala a verdade. Agora, meus amigos, será maravilhoso. Imaginem vocês, será o cenário perfeito. Temos loirão disputando pelos republicanos e Robert Kennedy Jr. pelos democratas. Ou seja, os Estados Unidos já está salvo antes da eleição. Independente de quem ganhe, os Estados Unidos está liberto. É realmente um cenário maravilhoso que está sendo construído e é uma possibilidade real. Cada vez mais, muitos dizem, mas é impossível. Cada dia que passa, isso está se tornando cada vez mais possível. Mais concreto, mais substancial. Meus amigos, não tem nome. Vejam só, se o Biden não vai disputar a reeleição, quem que vai substituir ele? A Hillary? Tá de brincadeira. Obama? Por favor, isso não tem credibilidade. Só resta esse aqui. Este camarada aqui.
É o Robert Kennedy. Esse tem prestígio. Aliás, ele está em segundo lugar. Né? Ele está em segundo lugar. Atrás do BD, porque ainda o BD tem muito prestígio, é claro, tá, meus amigos? Porque ele tem ajudinha extra. Eu não preciso aqui falar isso para vocês. Ele tem uma ajudinha adicional dos escuros. Mas, cada vez mais, ele está crescendo nas pesquisas, o Robert Kennedy Jr., e ele é um candidato plausível, sim, real, sólido, para quem sabe disputar as eleições pelo Partido Democrata. E se isso se confirmar, nós teremos realmente uma libertação dos Estados Unidos. Isso será fantástico, meus amigos, será fantástico. Vejam só, nesse cenário, nós não vamos precisar o término das eleições para que os Estados Unidos tomem todas as atitudes, porque daí, no caso, o presidente da Câmara, né, vai ter todo o respaldo para fazer as coisas que têm que ser feitas, tá? Já existe toda uma estratégia nesse sentido, eu não vou explicar aqui, dar detalhes para vocês, mas o próprio Benjamin Ford, acho que em algumas atualizações passadas, demonstra isso com maestria. Então, isto tem um potencial muito grande, meus amigos, de resolver a questão já no primeiro semestre de 2024. Aqui. Esse aqui é um post do Dr. Michael Sala. A vila peruana que teve supostos ataques alienígenas em julho continua tendo incidentes onde são avistados seres alienígenas voando silenciosamente. Nesse incidente, o ser alienígena pousou na margem do rio e voou rapidamente, evitando disparos de espingarda. É improvável que sejam mineiros com jetpacks. Aqui pelo Dr. Michael Sala. Bom, eu havia comentado a respeito deste episódio, né? Que muito provavelmente isso aqui é um teste. É um teste. Por que existe essa... É muito plausível isso, meus amigos. Porque eu vou justificar isso para vocês agora. Deixa eu voltar a espaçonave. Isso é justificável pelo seguinte: esse povoado, ele acredita em extraterrestres. Então, todos esses povos nativos que vivem no Peru, eles acreditam piamente na Iticu, se não me chama, Iquitu, agora lembrei, Iquitu, o nome desse povo. Eles acreditam piamente na existência dos extraterrestres. Então, se você quisesse fazer um cubo de ensaio, um teste para experimentar a reação das pessoas numa eventual invasão alienígena, com certeza este povo seria o mais indicado, porque eles já acreditam na existência dos extraterrestres. Então, isso pode ser um teste. Nós sabemos também que nessa mesma região está tendo uma operação militar conjunta entre o exército peruano, o exército americano, isso é fonte oficial, eu já trouxe a baila aqui no canal, juntamente com o exército equatoriano e colombiano. E a Space Force está envolvida. Eu acredito piamente, meus amigos, que a Space Force está intervindo para que isso não aconteça. Aliás, quando a Space Force foi formada pelo Loirão em 2019, ela foi formada com este objetivo: impedir qualquer operação ilícita no espaço, principalmente de natureza fake. Entenderam, meus amigos? Aliás, quando o Loirão propôs a formação da Space Force, todo o Estado Profundo se opôs. Eles não queriam de qualquer maneira a existência da Space Force, porque, queira não, seria um obstáculo muito grande para que futuramente eles pudessem concluir e ter êxito numa eventual tentativa de false flag. Compreenderam agora? Aliás, eu tenho tudo isso em artigos. Um misterioso incidente cibernético afetou a National Science. Olha só isso aqui. Eu fiz menção logo no começo da live. Foundation. Tirando do seu serviço grandes telescópios do Havaí e no Chile desde o início de agosto. Então, todos os grandes telescópios, os principais telescópios do mundo se encontram no Havaí e no Chile. E eles foram todos desativados por hackers, tá, meus amigos? Tem várias fontes de notícia confirmando isso aqui, é um fato. As autoridades foram forçadas, isso aqui não é especulação, não é boato, é um fato mesmo. As autoridades foram forçadas a interromper todas as operações em 10 telescópios, enquanto muitos se perguntam, por que isso está acontecendo? É uma ótima pergunta, é uma ótima indagação. Será que estão tentando esconder alguma coisa? Muito provavelmente. É como eu havia dito, meus amigos, parece que está tendo, ao mesmo tempo, todos os indicativos demonstram que está tendo uma tentativa desesperada da Deep State, utilizando todas as suas cartadas finais, com relação a um potencial false flag, tentar também contaminar a grade cósmica de frequência das linhas leis planetárias, como foi demonstrado para vocês, e também tentar mascarar, acobertar a existência das naves que já estão próximas aqui, orbitando o nosso planeta. Segundo a Helena, já são 6, eram 4, e foram adicionadas mais 2, 6 espaçonaves. Sem os telescópios fica bem difícil, né? Fica bem complicado. Mais informações, os maiores telescópios do mundo estão sendo hackeados, tá aqui a fonte para vocês. Aqui. Em 2018, meus amigos, helicópteros do FBI pousaram perto do observatório solar Sunspot, no Novo México, e um grupo de captura isolou imediatamente o território do observatório e expulsou o pessoal.
não sei se vocês sabiam disso, em 2018, imagine vocês, tá o pessoal lá do observatório, né, solar, e de repente aparece um grupo do FBI, expulsa todo mundo, confisca todas as imagens. Como assim? Como assim? Por quê? Hã? Expulsou o pessoal aqui, exatamente. Expulsou todo mundo. Por que será? Com certeza havia alguma coisa que eles não queriam que a população e o público soubesse. Eles tentaram acobertar. No dia 6, isso aí já aconteceu outras vezes. Não é a primeira vez, meus amigos. Por quê? Porque no dia 6 de setembro de 2018, um imenso flash solar devastador foi evitado por um gigantesco OVNI. Agora, no dia 2/6 de 2022, presta atenção, aconteceu em 2018, também no dia 6 de setembro de 2018, e se repetiu no dia 2/6 de 2022, o mesmo sucedeu. A Federação Galáctica de Mundos está dando mais tempo para nosso planeta derrotar os escuros e agregar a humanidade para um futuro Star Trek? Pergunta, muito possivelmente. Está aqui, meus amigos, as imagens de 2018, onde uma imensa nave interrompeu o que seria um flash solar devastador. Isto se repetiu também em 2022. Como eu havia dito, meus amigos, as forças exógenas das densidades e frequências superiores já se fazem presentes e são observáveis em todos os planetas e luas do nosso sistema solar. Ok? Essa bolha de plasma, como foi descrita por Torran Eridion, o cinturão de fótons. E, meus amigos, os escuros sabem que isso vai acontecer de uma forma ou de outra, mas eles querem ganhar tempo. Eles querem ganhar tempo e, de repente, quem sabe, criar um portal e trazer seres negativos, reforços. É isso que eu acredito. Vamos ganhar tempo aí, vamos deixar as pessoas negativas e vamos fazer com que a própria energia das pessoas abra um portal negativo para que os reptilianos e draconianos possam voltar ao planeta Terra. Eles estão cogitando qualquer coisa. Eles estão se agarrando a qualquer esperança, mesmo com poucas chances. Vejam, meus amigos, nós temos que nos inspirar nos escuros e ter a persistência deles, porque esses são persistentes. Esses são perseverantes. Porque eles praticamente não têm esperança nenhuma, mas eles se agarram a qualquer coisa. Até esperanças, assim, totalmente nada tangíveis, ok? Eles criam simplesmente na sua imaginação. Vamos fazer isso, quem sabe vai dar certo. Não tem nada tangível, mas quem sabe acontece. Vocês estão ouvindo? Nós temos que ser perseverantes. Se nós não igualarmos a nossa perseverança, a nossa frequência positiva, como eles têm frequência negativa, eles vão levar vantagem. Então, nós, espertos, temos que pelo menos nos igualar aos escuros, porque esses são perseverantes. Audiências recentes no Congresso dos Estados Unidos revelaram o fato de objetos voadores inexplicáveis aparecerem perto da Terra, sem imaginarmos que os governos sabem tudo, mas mesmo assim não querem revelar. Não custa nada contratar, né, hackers, esse aqui é o artigo, eu estou continuando, estou seguindo o artigo para vocês, hackers, para cegar os astrônomos. Então os astrônomos agora estão totalmente cegos. Eles não sabem o que está acontecendo. No Sol, nem nos planetas, nem próximo da órbita da Terra. De acordo com teorias, né, aqui, meus amigos, com o Task Corporation, ele poderia ter sido dada para interromper, por enquanto, toda a exploração espacial não controlada pelo governo, devido aos avistamentos contínuos de OVNIs e às recentes revelações de denunciantes. Ouso acredito que os dados da investigação indiana, caso encontre alguma coisa, permanecerão confidenciais. Agora, pergunta. Tentativa de invasão fake ou acobertamento de uma atividade alien massiva? Para mim, são as duas coisas, meus amigos. É uma tentativa de invasão fake por parte dos escuros e, ao mesmo tempo, também uma tentativa dos escuros de acobertarem os OVNIs reais e a Federação Galáctica de Mundos, tentarem esconderem. Por certo, porque não é possível. Imagine vocês, meus amigos, todos os principais telescópios do mundo estão cegos, inoperacionais. Foram desativados por hackers. Você acha que isso é coincidência? Por certo, não. Qual o objetivo de um hacker cegar um telescópio? O que ele ganha com isso? É uma ótima pergunta também, né, gente? Alguém está pagando. Quem é o financiador? Qual o objetivo? Qual o propósito? Muito bem. Aqui tem uma informação bem interessante do JP, que pode, eu acredito dar a resposta, sanar esta questão. Quando as arcas forem ativadas e começarem a voar, palavras do JP, militar da ativa da Aliança da Terra. Quando as arcas forem ativadas e começarem a voar, a pairar sobre os céus, eles farão contato com as nações e com setores da área civil. Os órgãos irão aparecer carros numa avenida, como carros numa avenida, meus amigos. Estarão por toda parte. E a Cabal não quer que isso aconteça. Em 2025 irão levar pessoas para a Lua, e as estações da base da Lua serão reveladas. E o pessoal trevoso também não quer que isso aconteça. Então, meus amigos, se nós espertos estivermos na frequência correta, não cair no desânimo, não cair nessa frequência de medos escuros, porque esta é a última esperança que lhes resta, nós vamos ver naves todos os dias. Essas naves serão como carros numa avenida, como na Avenida Paulista. E eles vão entrar em contato com a população civil.
Aí você não vai precisar sequer da aliança da terra. Eles vão entrar em contato com as pessoas e mostrar a verdade na casa da pessoa. É claro que a pessoa tem que estar receptiva também. Né? Se a pessoa fala, eu tenho medo, não vai, não tem como. E se comunicar com muitas pessoas do mundo. Meus amigos, é como eu falo, isso é um processo irreversível. Independente do que eles façam, meus amigos, as arcas, isso tem o potencial de mudar tudo, de um jeito ou de outro. Ou vai de um jeito ou vai do outro. Mas que a coisa vai andar, e isto vai andar. Pode ter certeza absoluta. Aqui, meus amigos. Agora informação de geopolítica para vocês. Manifestantes nigerinos ameaçam invadir base militar francesa se as tropas não deixarem o país. Centenas de apoiadores dos rebeldes da Níger se reuniram nesse sábado, dia 26, perto de uma base militar francesa localizada na capital Niamey. Os manifestantes ameaçaram invadir as instalações se as tropas francesas não abandonassem o território do país no prazo de uma semana. Então estipularam um prazo, é o seguinte, esse é o nosso país, nós não queremos ser mais uma colônia de vocês, do Manuelzinho e dos metacapitalistas. Nós estamos reivindicando a nossa liberdade de forma definitiva. Até agora, Paris recusou retirar o contingente a pedido dos... Isso aqui é narrativa, tá? Mostrando seu apoio ao presidente deposto, Mohamed Bazoum, com quem fechou acordos para o envio de soldados franceses. Abre aspas. Vamos dar-lhe um prazo de 10 dias. No dia em que terminar o prazo, entraremos na base deles. E é verdade que haverá o quê? Desencarne, segundo aqui, do povo de Níger. Mas o mais importante para nós é que eles saiam. O nosso país é mais importante que nossas vidas. Que maravilhoso esse povo aqui, é destemido, hein, gente? O povo africano não está de brincadeira, declarou um dos manifestantes. Estão realmente dispostos a tudo por sua liberdade. Fantástico. Meus amigos, eu vi o presidente de... Papua Faso, se não me engano. Agora eu vou esquecer. Meus amigos, é um jovem presidente. A declaração que ele fez na cúpula do BRICS foi de arrepiar, meus amigos, foi uma coisa fantástica. Eu queria ver líderes ocidentais com essa mesma fibra, com essa mesma disposição, com essa mesma determinação. Estou sendo sincero aqui. Estados Unidos em conflito consigo mesmo, Medvedev. Aqui uma declaração do Medvedev, que é um dos braços fortes aqui do Putin. Falando às agências de notícia RT e a TASS, que são as principais agências de notícia russa, no sábado, Dmitry Medvedev disse que há uma divisão colossal entre as elites nos Estados Unidos. Abre aspas. É um choque entre o establishment republicano e conservador e o segmento liberal, representado pelo Partido Democrata, que, na verdade, despedaçou a América. Isso é verdade. Realmente, de fato, o BD, junto com o Partido Democrata e seus asseclas, despedaçaram, acabaram com os Estados Unidos, com a economia, com a reputação, inclusive com a própria reputação e hegemonia americana, internacionalmente. Abre aspas. A América está atualmente em um estado de conflito interno. A América está em conflito consigo mesma, argumentou Medvedev, que atualmente é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, ele também já foi presidente da Rússia. Abre aspas. Além disso, na minha opinião, esse conflito é inconciliável em alguns. Então tem que chegar num consenso. A América precisa ser apaziguada. Entenderam, meus amigos? Dentro dos ideais do quê? Dentro dos ideais e valores americanos. Porque caso isso não acontecer, os Estados Unidos está fadado à ruína. Mas vai acontecer, meus amigos, pode ter certeza. Quem vai fazer isso vai ser o próprio Loirão e o Robert Kennedy Jr. Eles têm, sim, condições de apaziguar a América e fazer a América grande novamente, como é o lema do Loirão. Esses dois juntos realmente têm esse potencial. Aliás, eles têm os mesmos ideais, apesar de estarem em partidos opostos. Dois grandes homens que têm todas as condições de fazer a América grande novamente. Nós não temos nada contra os Estados Unidos, pelo contrário, nós queremos que os Estados Unidos realmente possa ser um país que possa ser um exemplo e ajudar na divulgação, ajudar também na distribuição das tecnologias. É isso que nós esperamos, e tem esse potencial, sim. Só que para isso tem que se livrar, tem que se livrar desses trevosos. E nós acreditamos que esse momento se aproxima. Então nós ficamos realmente esperançosos. Aqui, meus amigos, o Turk Carlson, eu vou falar aqui um pouco para vocês, ele está na Hungria, meus amigos, e ele está, o Turk Carlson, ex-âncora da Fox News, é impressionante, meus amigos, porque assim, ele está entrevistando o presidente da Hungria, e ele está querendo, ele cogitou que gostaria muito de entrevistar o Putin. Imagine vocês, um ex-âncora da Fox News entrevistando o Putin, e ele falando que a Hungria e a própria Rússia está sendo perseguida porque são países que preservam valores tradicionais. É por isso que o BD odeia tanto a Hungria e odeia tanto o Putin. E vejam, meus amigos, que o povo africano está se unindo também através de valores tradicionais. Impressionante. Dentro do patriotismo, dentro dos valores tradicionais, dentro da sua própria cultura, valorizando a sua cultura e as suas tradições. Isso é fantástico. Isso é realmente maravilhoso. E isso vai na contramão da agenda dos globalistas. Os globalistas não, eles odeiam esse tipo de coisa.
E o Tucker Carlson entrevistando o Putin vai ser épico, hein, gente? No X vai ser épico, transmitido no X do Elon Musk. Isso promete muito, só eu faço questão de assistir. Aqui. Alguém tem que assumir a responsabilidade. O ministro húngaro afirma que as sanções falharam. O ministro das Relações Exteriores húngaro, o Peter Szijjártó, declarou que em todo o mundo as pessoas estão rindo da política das sanções europeias. Motivo de piada internacional. Sanções europeias dos Estados Unidos, aliás, o próprio BD é motivo de piada. Contra o urso, que afirmam que essas restrições colocaram Moscou de joelhos. Seria um exagero poético, um absurdo, sem sentido nenhum, sem nexo na realidade. Ele acrescentou que tais medidas não puseram fim ao conflito da usante, ou seja, não serviram para absolutamente nada, apenas enriqueceram o complexo industrial norte-americano. Esses sim se beneficiaram. Em contrapartida, o povo europeu está pagando o peso. Aliás, e o Nord Stream 1 e 2? Isso não seria apenas um atentado? Isso, o próprio Tucker Carlson, é o único realmente que tem condições, meus amigos. É verdade. Que realmente é o mais suspeito de todos. O suspeito perfeito seria o próprio Estados Unidos. Como mostrei para vocês, foi denunciado até mesmo por jornalistas internacionais. Aí seria um atentado contra a própria Europa. E como que fica? Ou seja, um país da OTAN, da OTAN, atacando outro país da OTAN. Isso é embaraçoso. É um embaraço internacional praticamente irreconciliável. Inconciliável. Seria um embaraço internacional inconciliável. Abre aspas. A política das sanções falhou. A questão é, os políticos que a promoveram. Alguém tem que assumir a responsabilidade. Quem vai assumir a responsabilidade dessa palhaçada? Sanção que não cumpre o que tem que cumprir. Quem paga o preço é o povo europeu que sancionou, que fica sem energia. E quem ganha com isso? O complexo industrial norte-americano. Aí está arrecadando muito dinheiro. Arrecadando muito dinheiro. Do contribuinte, que é o pior. Ganhando dinheiro pelo suor do contribuinte norte-americano. Bilhões e bilhões de dólares enviados para este mendigo internacional, porque o Zé virou exatamente isso, um pedinte, um mendigo internacional, que pede a cada país, em cada esquina de cada território do mundo. Pedindo dinheiro para sua mãozinha, cara de mendigo. Me dá um dinheirinho, quero uma arma, me dá aí. Esse é o perfil do Zé. É assim que ele faz. Infelizmente, meus amigos, esta é a realidade. Quem que vai reassumir a responsabilidade? Porque uma hora, vocês estão levando isso com a barriga. Esse homem realmente deveria ganhar o prêmio Nobel, né, gente? Vocês estão carregando com a barriga, uma hora a verdade a água já tá batendo no bumbum. Aí como é que fica? Quem que vai assumir isso aí? Quem é o filho de quem? Porque isso é um absurdo. Isso foi um atentado contra a nação europeia, contra o contribuinte norte-americano, contra o contribuinte europeu. Isso é patético. Quem que vai assumir a responsabilidade? É uma ótima pergunta. Uma hora, meus amigos, o povo vai começar a perceber, já está percebendo. E essas pessoas vão ter que responder. Vão ter que responder por sua incompetência, por sua sacanagem. Desculpe a palavra, mas é isso mesmo. Muito bem. Dívida monetária, agência de notícia TASS. A dívida monetária do Google com credores russos ultrapassa 211 milhões de dólares. Imaginaram vocês, meus amigos? O Google vai pedir falência, vai entrar em falência na Rússia, que não consegue pagar. Não paga, não consegue cumprir as suas obrigações financeiras. Moscou de 28 de agosto, o valor total do passivo monetário da divisão russa com Google Corporation para seus credores no final de agosto ultrapassa 20,1 bilhões de rublos, ou seja, mais de 211 milhões de dólares. De acordo com os materiais sobre os resultados da primeira reunião de credores, a reunião contou com a presença de representantes de serviços de impostos federais da fábrica Radia Ishensk e Alfa Textiles, importadoras e distribuidoras no mercado russo de roupas, do serviço de mapeamento do 2G na próxima tecnológica, envolvida na resolução de diversas tarefas sob encomenda, e de outras 4 empresas. Os credores decidiram recorrer ao Tribunal de Arbitragem de Moscou para reconhecer a falência do escritório russo do Google e abrir um processo de falência contra ele. Olha que situação, meus amigos. O Google já entrando em falência na Rússia, isso parece que seria uma tendência. Eu acredito muito que isso seja o prelúdio da retomada, principalmente da grande mídia, da Aliança da Terra, tá, meus amigos? E isso a gente pode perceber que a Rússia é o pioneiro, que está alavancando, é a locomotiva nesse setor, que serve como exemplo para o que vai acontecer no mundo inteiro. Então serve como paradigma. Então o Putin conseguiu, de forma incrível, meus amigos, controlar toda a mídia. Por exemplo, na Rússia, o Benjamin Fonford pode falar o que ele quiser. Se eu estivesse na Rússia, eu poderia fazer essa live de outro jeito. Se é que vocês me entendem. De um jeito bem diferente. Se eu estivesse na Rússia. Mas como estou no Brasil, é um pouco complicado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Gratidão, gratidão, e até amanhã. Eu ia falar quinta-feira, mas até amanhã, ok? Conto com a presença de todos vocês.